E ai seus comedores de tapioca, beleza? Nossa primeira análise depois de tanto tempo, enfim a análise de Dr. Stone e Palmolive de Geral Ai. E a porra do episódio começa com nosso amiguinho Senko pegando um livro para aprender mais sobre a ciência e ele começa a virar um nerd e começa a fazer robôs e aparece ele todo feliz porque conseguiu a eletricidade e mostra aquele sorriso de puta e aparece aquele nerdão todo impressionado com nosso protagonista da pica grande. E começam a falar sobre o arqui-inimigo do Senko, o primata mais forte, e aparece quando ele voltou ao normal. Todo peladão, e vê o primata mais forte e mostra lá um exército de estátuas e um cara ataca ele e acaba fudendo com ele inteiro. E a menina melancia foi investigar e ela descobre quem foi o Magma, o cara da pica pequena, e ele fica todo emocionado. Com um anelzinho e ele começa a resmungar porque não matou a mulher lá, e mostra a batalha dos fiatinho e ela ganha do grandalhão da pica pequena. E ela vai lá na ponte e sequestra os dois guardas da vila. E aí já vai o loiro nos pensamentos malignos de um virgem, e aparece aquela cena e ele começam a treinar com ela e mostra a infância deles, e que de feiticeiro virou cienceiro e ele foge que nem uma putinha para os braços do primata mais forte do mundo, e ele aparece na frente dela e fica em cima dele que nem um casalzinho. E o trato deles foram fazer uma coca para ele. Aí começamos com a putinha lutando contra os dois fiatinhos, para disputar quem vai comer o toba dela, e aí já muda pro Senko falando que vai comer a bunda dela primeiro, aí o pau no cu já fica feliz e ele começa a ficar sério. E estão pensando em fazer vidro, vão fazer potes de vidro e estão pensando em fazer um óculos para a menina da melancia e do nada ela faz uma cara de cu e aparece aquela opening que adora dar strike. E aparece a mulher da maçã com cara de cu e coloca a maçã na cabeça e fica orgulhosa. E começa a falar do tamanho do buraco dela, e ele começa a explicar que o problema não é que o buraco dela é muito grande ou muito pequeno, começa a falar que na sociedade as pessoas usam óculos, e começa a ficar nervosa e começa a chorar e eles já começam a olhar para eles com cara de cu e eles estão empolgados para fazer vidro e começam a pegar essa areia e acabam fazendo vidro e começam a polir o vidro e colocam as lentes na cabeça de maçã dela e levam ela para uma mata e ela começa a ver todo mundo e começa a chorar novamente de tão putinha que é. Começa a ver as nuvens e eles começam a batalhar novamente, e ela dá uma paulada nele e a cara do Meno ali de trás tá como, e ele tem a doença de não enxergar de longe. E começam a sequestrar um velho e pedem por favor para fazer a moldagem e começa a falar, e fazem os potes de vidros para o laboratório e finalmente feitos. E ele lembra da infância dele de prostituta e começa a olhar tudo e mostra o local que eles estão vivendo, um lugar onde se come onde para fazerem ferro para lutarem o gerador de energia e ele fica com cara de olhando o que fizeram. Começa a falar da era dele, tão atrás de fazer o remédio e começam a cochichar, e ele vai atrás de uma grande aventura que pode custar a vida dele e acaba o episódio. E desculpem pelo vídeo curto, e só para voltar o canal tamo junto.